crianças! Que saudade de vocês! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, mas antes de começarmos o nosso culto, quero convidar vocês para fazermos uma oração, para falar com o Senhor. Então, vou pedir para vocês fechar os olhos para juntos orarmos, para falar com o nosso Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa semana que passou. Te pedimos que neste momento o Senhor possa limpar o nosso coração, perdoar os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a pôr em prática o que vai ser ensinado nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Amém, crianças? Que alegria! Mais um culto para aprendermos a palavra do Senhor. E aí, crianças? Vocês estão preparadas para saber o que vai acontecer com o missionário, o Hudson Taylor? Nossa, estou super curiosa. Será que ele vai voltar para a China? Bom, vamos lá saber o que vai acontecer com ele, porque eu estou muito curiosa. Prestem bem atenção, tá bom, crianças? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Oi, crianças! Eu voltei para contar a segunda parte da história de Hudson Taylor. Vocês lembram da primeira parte que nós paramos? Que ele estava doente, ele precisou voltar para o seu país, a Inglaterra? Se você não viu essa parte, você volta no domingo passado, beleza? Então vamos lá. Então, Hudson Taylor precisou voltar para a Inglaterra porque ele estava doente, então ele precisou voltar para se recuperar. Quando chegou na Inglaterra, ele com sua esposa, e ele já tinha filhos também, ele todo dia, mesmo doente, ele olhava para o mapa mundi que ele tinha e ele orava. E ele falava assim: Senhor, Senhor Jesus, por favor, levanta pessoas que amem a China, levantem mais missionários que queiram ir para a China, para falar do amor do Senhor para os chineses, para salvar as almas naquele país. E Hudson Taylor orava todos os dias para a salvação dos chineses. E assim foi. Mas nesse período que ele estava na sua casa, mesmo sem poder, com dificuldade, Hudson Taylor escrevia muitos artigos, muitas notas falando como eram as missões na China. Então ele falava: queridos irmãos, na China nós podemos ver os chineses e as suas necessidades, como que o Jesus tem entrado no coração de cada um deles. E ele escrevia os artigos falando e contando as histórias, os testemunhos daquele local. E ele também, como ele
tinha morado lá na China e conhecido pessoas e aprendido melhor várias línguas lá, ele começa a escrever, a auxiliar um colega dele também missionário na tradução do Novo Testamento em uma das línguas chinesas. E isso foi muito importante. Veja que emoção um chinês receber na sua própria língua o Novo Testamento, a parte da Bíblia que vai falar sobre Jesus, e eles podiam saber mais e ler aquilo na sua língua. Foi muito importante a ida do Hudson Taylor para a China. Então, não foi em vão. E mais, Hudson Taylor orava, lembra que eu falei? E ele tinha no coração dele aquele país. E ele amava a China, e ele amava os chineses, a sua família também, Maria e seus filhos, e todos eles amavam aquele país. Então, passado alguns anos, Hudson Taylor voltou para a China com a sua família. Mas antes disso, ele entendeu que Deus, além de levantar missionários e tudo isso que ele estava fazendo, de escrever sobre a China, ele precisava preparar as pessoas que iam para a China, orientá-las, esses missionários, essas pessoas que queriam ir para a China, dar direcionamento, falar, olha, é melhor fazer assim, olha, lá na China é dessa forma que eles fazem, que eles comem, que eles agem, que eles escutam. Então, Hudson Taylor decide fundar uma missão, e essa missão tem o nome de Missão para o Interior da China. Porque lembra que o Hudson Taylor vê a necessidade de ir ao interior, a lugares que as pessoas não queriam ir porque era mais difícil. Então essas pessoas vinham até o Hudson Taylor, ele orava e Deus mandava essas pessoas e ele preparava, orientava, dava suporte para que elas pudessem ir para a China, para esses lugares mais difíceis da China. Então Hudson Taylor, passado alguns anos, retorna para a China com a sua família. E ele chega na China e ele já sabe os costumes, como as pessoas se vestem, como eles falam. Então ele tá lá na China novamente com os seus amigos chineses, com os seus amigos missionários, e ele vai visitando os lugares distantes, muito distantes, com os missionários que Deus tem levantado e levado para o interior da China junto com ele. Mas acontece uma coisa muito triste. A esposa de Hudson Taylor e 2 filhos dele falecem. Um dos filhos era recém-nascido e ele fica muito triste com a morte da sua esposa e dos seus filhos. E daí, quando ele fica um pouco melhor, ele sabe o amor que ele tem pelos chineses, o quanto que Jesus ama os chineses e a importância de falar do evangelho para aquelas pessoas. Hudson Taylor volta e continua fazendo as suas viagens para o interior da China, onde ele fala do evangelho, fala sobre o amor de Jesus, como o Senhor Jesus tem cuidado deles, e continua o seu trabalho também cuidando daquelas pessoas nas suas viagens. Lembra? Hudson Taylor também tinha conhecimento na medicina, então ele cuidava daqueles doentes durante as suas viagens também. E durante uma viagem dessa, Hudson Taylor conhece uma missionária que também também trabalhava na China, e ele se casa novamente.
E ele viaja, continua o trabalho dele na organização, né? Missão para o interior da China. E ele continua trabalhando e indo com os missionários e continua orando para o Senhor mandar mais e mais missionários para falar do seu amor. Só que essa segunda esposa de Hudson também falece. E daí o Hudson também ficou muito triste e passado alguns anos Hudson volta para a China. Durante esse período Hudson ia para a Inglaterra, voltava para a China. Hudson viajou para vários lugares do mundo também, falando sobre o trabalho na China, para chamar as pessoas a quererem ser missionários na China, levantar recursos e tudo. Mas quando a sua segunda esposa falece, ele fica triste, ele fica com um dos filhos dele, que já era um homem. Hudson já estava com mais ou menos 73 anos de idade. E esse filho dele, que já tinha se formado em medicina, decide ir com o pai para a China nessa viagem. E eles vão para a China e lá Hudson visita os projetos, todos os lugares aonde ele esteve, que tem missionários que ele ajudou no começo, e ele ia e visitava e conversava com as pessoas, via as necessidades, orava com elas. E Hudson fez tudo isso. Também visitou o cemitério onde estava enterrado a sua esposa e a sua primeira esposa e os filhos dele. E depois de uma longa viagem que ele fez para ver todos esses projetos, ele volta para uma cidade que era onde ele ficava quando ele estava na China, onde ele morava. E ele vai descansar no final da tarde. Então ele fala assim: eu vou descansar, por favor, me dê licença. E o Hudson vai para sua cama e lá ele deita para descansar. E quando ele acorda, ele está com Jesus. Hudson Taylor faleceu naquele momento, dormindo, e chegou até aquele que ele tanto amava, que era o Senhor Jesus. É uma história muito triste, talvez, para você no final, mas Hudson Taylor fez um trabalho incrível para a evangelização dos chineses. Muitos missionários, Hudson Taylor levou mais de 800 missionários para a China, para o interior da China, e muitos chineses puderam conhecer e se converter a Jesus. Mas tem uma história muito bonita do Hudson Taylor, que quando ele chegou, uma das visitas que ele fez a um vilarejo, e as pessoas não queriam ouvir falar de Jesus, porque muitos iam lá e eles não gostavam de ouvir, mas em um momento, uma daquelas pessoas ouviu Hudson falando sobre o amor de Jesus, sobre quem era Jesus. E aquela pessoa foi tocada no seu coração quando ouviu sobre o Evangelho e falou assim para o Hudson, e se tornou amigo do Hudson, começou a trabalhar com o Hudson começou a discipulá-lo, esse chinês, e ensiná-lo sobre Jesus e se aprofundar mais e mais, e começou a andar muito próximo do Hudson. E um dia esse chinês olhou para o Hudson e disse assim: Hudson, há quanto tempo você conhece a Jesus? Há quanto tempo o seu pai, a sua família sabe de Jesus? Há quanto tempo o país que você mora sabe de Jesus? Conhece o Evangelho e as boas novas? E o Hudson, sem pretensão nenhuma, sem medo, falou assim: há centenas de anos nós sabemos sobre o amor de Jesus e sobre o Evangelho de Jesus, sobre a salvação. E esse homem, ele olha para Hudson
e fala assim: Hudson, o meu pai, o meu avô e muitos antes dele, dos meus familiares, estavam esperando sobre essas boas novas. Sempre quiseram saber sobre essa boa nova que é Jesus. E demorou tanto para chegar aqui. Chegou só agora com você para mim. Então isso e o Hudson ficou pensando e ficou triste com isso, mas ele entendeu a importância de nós falarmos do amor de Deus para todo mundo e para aqueles que estão em lugares muito difíceis de chegar. E ele pôde chegar até essa família. Essa é a história do Hudson Taylor. Eu espero que vocês gostem. É só um pedacinho. A história de Hudson Taylor é belíssima e muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, crianças. Até a próxima história. Olá, crianças. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente para poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, amém? E hoje eu vou revisar o versículo que a tia Valéria falou na semana passada. Quem aí lembra qual foi o versículo que a tia Valéria deu na semana passada? Quem não lembra, é só ir lá no canal no YouTube da tia Valéria ou no canal da Igreja Cristã da Trindade, que vão ter todas as aulas, todos os vídeos estão lá, inclusive o da semana passada, amém? Eu vou ler com vocês o versículo que se encontra em Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais uma vez. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então, crianças, o que quer dizer esse ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Aqui é como se fosse uma ordenança do Senhor, que Ele quer que nós, que conhecemos a palavra dEle, possamos ir e falar do amor dEle, da palavra dEle a toda criatura. O desejo do Senhor é para que cada pessoa, em cada país, em cada lugar, conheça a palavra do Senhor, porque Ele quer que essas pessoas sejam salvas. Essas pessoas precisam conhecer o Senhor, e elas só vão conhecer o Senhor se nós irmos e falarmos do Senhor para essas pessoas. Amém? Então, a professora Angélica está dando a aula sobre um missionário chamado Hudson Taylor. Esse missionário, crianças, ele tinha o desejo de ser missionário desde bem pequenininho. Ele já tinha no seu coração o desejo, a vontade de falar da palavra do Senhor para todos. E quando ele cresceu, crianças, ele foi para a China, ele foi pregar a palavra do Senhor lá na China. Imagina só como a China é longe. Olha que coisa maravilhosa, crianças. E ele cresceu e conseguiu, com a ajuda do Senhor, realizar esse desejo que ele tinha desde pequenininho. Então, se você tem esse desejo, né, no seu coraçãozinho de falar do Senhor, você tem esse desejo de falar da palavra do Senhor para alguém, peça para o Senhor te ajudar, peça para o Senhor sabedoria para Ele realizar o desejo do seu coração. Mas, o que nós podemos fazer, que muitas vezes a gente não pode sair aqui da nossa cidade, do nosso país, para poder falar da palavra do Senhor para uma pessoa que mora lá no Japão, né? Porque a gente muitas vezes não pode sair do nosso país, mas o Senhor nos dá a oportunidade de falar da palavra dele para alguém que está aqui bem pertinho de nós e que não conhece Jesus.
Às vezes você conhece um tio, uma tia, um vizinho, um amigo seu da escola que você sabe que ele não conhece a Jesus. Então, o ID é para você ir lá e falar da palavra do Senhor para ele, para que ele possa ter a oportunidade e o privilégio de conhecer a palavra do Senhor. Amém? O Senhor nos dá essa oportunidade de falar dele para quem está aqui pertinho de nós. E quem sabe você, quando crescer, o Senhor não te leve para muitos países, para muitos lugares, para que você possa compartilhar das bênçãos da palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Amém, crianças? Eu vou falar mais uma vez o versículo para que vocês possam guardar aí na cabecinha de vocês. Amém? O versículo fica em Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou falar aqui e vocês repetem aí, tá bom? Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, crianças? Deus abençoe vocês, muita saudade. Fiquem com Deus. Um beijo. E o desafio de hoje é você, como missionário, falar das boas novas, que é a mensagem do Senhor Jesus, contar para alguém. E depois você manda para a tia Valéria um áudio ou escreve: tia Valéria, eu consegui, falei do Senhor Jesus para o meu tio, para a minha avó, para o meu amiguinho tal, para alguém. Esse é o seu desafio desta semana. Muito bem, crianças, espero que vocês tenham gostado desta história maravilhosa. As histórias missionárias nem todas estão na Bíblia, mas elas são verdadeiras e isso aconteceu de verdade com o missionário Hudson Taylor. Que bom, graças aos missionários que a palavra do Senhor chegou até nós também aqui no Brasil. Crianças, vamos então orar e agradecer a Deus pela vida dos missionários. Vamos pedir a Deus que abençoe todos os missionários que estão espalhados por todos os países. Vamos lá? Fechem os seus olhos. Papai do céu, eu te agradeço por essa história maravilhosa do teu filho Hudson Taylor, que viveu há muitos anos. Papai, abençoe todos os missionários que estão falando do seu amor em todos os países. E que o Senhor venha me usar como instrumento teu para ser um missionário, seja aqui no meu bairro, na minha cidade ou em outro país no futuro. Usa-me, Senhor, conforme a sua vontade. Me ajude a cumprir o desafio desta semana, falando do seu amor para alguém. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Muito bem, crianças, e antes do tchau, quero dar um aviso especial. Todos os domingos na ICT, às 10 da manhã e às 6:30 da tarde, nós estamos com o culto presencial. Você pode vir com sua máscara, estaremos tomando todos os cuidados e teremos vários professores contando histórias para vocês, tá bom? Tchau, crianças! Até o próximo domingo!